Com 1,88 metros de altura e mais de 5 décadas de carreira no cinema e na televisão, Sam Elliott permanece inabalável. E mesmo que o tempo sempre cobre seu preço, o lendário ator parece ser um dos poucos que paga o mínimo possível com sua voz grave e marcante e seu bigode inconfundível. Os fãs continuam fascinados, seja revendo clássicos como Mask, Roadhouse e outros, ou trabalhos recentes como 1883 e Nasce uma Estrela. Muitos admiram o ator e elogiam sua dedicação à arte. Infelizmente, esse sucesso é a maior tragédia de Sam e é de partir o coração. A primeira e única indicação de Sam ao Oscar pode ter acontecido quando ele tinha 74 anos. No entanto, esse reconhecimento tardio não faz jus ao seu talento, especialmente quando se leva em conta que ele começou a atuar ainda jovem. Nascido em 9 de agosto de 1944 no Sutter Memorial Hospital em Sacramento, Califórnia, Sam foi batizado como Samuel Pack Elliott. Seu pai, Henry Nelson Elliott, era especialista em controle de predadores do Departamento do Interior dos IUA. Este trabalho era difícil, com perigos à espreita em cada esquina. Por isso, o pai de Sam era durão. E se você esperasse que a mãe de Sam compensasse isso, ficaria desapontado. Sua mãe, Glennie Sparks, foi campeã estadual de saltos ornamentais antes de se tornar professora de educação física do ensino médio. Assim, Sam foi criado por dois pais extremamente disciplinados, cujas carreiras exigiam constante autocontrole. Não era preciso muita imaginação para saber como aquele casal modesto educava os filhos. Além disso, os pais de Sam tinham fortes laços com o estilo de vida do oeste americano. Ambos tinham raízes que remontavam a El Paso, no Texas. No entanto, Sam e seus pais moravam em Sacramento quando ele era criança. Mesmo passando muito tempo longe de casa, rastreando animais selvagens, o pai sempre fez questão de que os filhos entendessem seus verdadeiros valores. Ele acreditava no trabalho manual, na modéstia e nos princípios, e acima de tudo, não tinha muito respeito por pessoas que diziam estar empenhadas em perseguir seus sonhos. Sem que ele soubesse, seu próprio filho era uma dessas pessoas. Sam havia se apaixonado por filmes. Quando criança, com uma imaginação fértil, ao assistir ao seu primeiro filme no cinema da sua cidade, deve ter concluído que essa era a sua vocação. E ainda na adolescência, Sam já sonhava em ser ator. Quando adolescente, sua família se mudou para Portland, Oregon, após a transferência de seu pai. Mesmo lá, Sam descobriu o cinema e tornou-se um frequentador assíduo. O jovem Sam frequentou a Madison High School no primeiro ano e a David Douglas High School nos 3 últimos anos, graduando-se como um dos melhores corredores de obstáculos do estado. Ele não tinha um interesse particular pelos estudos. No entanto, gostava de um pouco de tranquilidade e contato com a natureza. Então costumava ir para a floresta para ficar sozinho com seus pensamentos. A atuação continuava sendo sua principal ambição. E quando contou para sua mãe, ela o encorajou prontamente a seguir seu coração. Isso foi completamente diferente do que seu marido disse quando descobriu o que o filho queria fazer da vida. O pai de Sam sempre achou que o entretenimento como carreira não era uma fonte de renda estável para alguém construir uma vida. Ele queria que o filho trabalhasse para o governo ou fizesse algo que lhe desse segurança no futuro. Sempre que se sentava com Sam para conversar sobre seus planos para o futuro, a conversa geralmente terminava em algum tipo de discordância. O pai não queria que ele seguisse a carreira de ator e, em vez disso, o incentivava a fazer faculdade. Mais tarde, Sam relembrou o que seu pai disse em uma dessas muitas reuniões. Ele me disse aquela frase proverbial: "Você não tem a menor chance de ter uma carreira em Hollywood." Sam entendeu que seu pai não estava dizendo isso por maldade. Era um pai simplesmente realista. Ele próprio nunca se formou na faculdade e queria mais do que tudo que seu único filho fizesse, o que ele não conseguiu. Então, apesar de Sam não ter certeza se desistiria da carreira de ator, decidiu agradar o pai e obteve um diploma universitário. Então, no outono, ele se matriculou na Universidade de Oregon, na esperança de se tornar um dos lendários atletas do técnico de atletismo universitário Bill Bowerman. Sam afirmou: "Eu tinha a ambição de ser um homem de Oregon, mas não tinha o que era preciso e nunca fui inclinado aos estudos." Ele admitiu: "Vim para cá, fiz besteira e fui expulso." Sam durou apenas 2 anos. Após deixar a equipe universitária, ele se matriculou no Clark College, em Vancouver, Washington,
e continuou sua trajetória atlética. Lá, competiu nos 120 metros com barreiras altas e nos 360 metros com barreiras intermediárias. Mesmo assim, Sam encontrou uma maneira de atuar, participando da produção universitária de Guys and Dolls. Após concluir um curso técnico de 2 anos no Clark College, ele se matriculou novamente na Universidade de Oregon. Ele se juntou à fraternidade Sigma Alpha Epsilon, ainda na esperança de obter um diploma de 4 anos. Mas, novamente, Sam estava tendo dificuldades para conciliar os estudos. E enquanto se esforçava ao máximo, a tragédia o atingiu. Seu pai havia falecido de um ataque cardíaco em Portland. Ele tinha 54 anos. A notícia devastou Sam, então com 18 anos, que se lembra de ter dito: "Isso me matou." Ele e seu amado pai ainda não haviam chegado a um acordo sobre a carreira que ele queria seguir. Sam sentiu como se o pai tivesse morrido, ainda acreditando que o filho estava trilhando o caminho errado. E o que parte o coração de Sam é que o velho nunca teve a chance de ver o que aconteceria com esse caminho. Para ele, essa foi a ferida que nunca cicatrizou completamente. A morte de seu pai foi a gota d'água. Sam abandonou a escola e se mudou para Los Angeles para seguir a carreira de ator. Mais tarde, ele disse sobre sua decisão de contrariar os desejos do pai. "Meu pai era realista, era um trabalhador incansável. Ele tinha uma ética de trabalho que eu adotei e agradeço a ele por isso todos os dias." Após se mudar para Los Angeles, Sam logo assinou um contrato com a 20th Century Fox e conseguiu seu primeiro papel na série policial Felony Squad durante a temporada de 1968-1969. Nessa época, Sam trabalhava na construção civil enquanto estudava atuação e servia na 146ª Ala de Transporte Aéreo da Guarda Aérea Nacional da Califórnia, conhecida como Guarda de Hollywood, no aeroporto de Venice, antes de a unidade se mudar para a estação da Guarda Aérea Nacional de Channel Islands. Depois disso, ele conseguiu seu primeiro papel no cinema em 1969, no filme Butch Cassidy e Sundance Kid, que também contou com a participação de Catherine Ross, a mulher com quem ele passaria as próximas 4 décadas. Ele e Ross se reencontraram 9 anos depois, e foi quando começaram a namorar. Em Butch Cassidy e Sundance Kid, o papel de Sam era pequeno e quase insignificante. Ele era simplesmente o jogador de cartas número 2, sentado à mesa de pôquer sem uma única fala. Mas Sam, com humildade, desempenhou até mesmo esse pequeno papel com maestria, encarando-o como uma oportunidade de aprender com os grandes astros. E ao longo da década seguinte, essa foi a estratégia que ele seguiu. Trabalhando diligentemente em participações especiais e papéis coadjuvantes, ele optou por deixar o cabelo crescer e o bigode ficar mais cheio. Esse visual peculiar foi questionado por muitos, mas Sam não se importava. Ele não conseguia papéis principais, mas aos poucos estava se tornando o cara certo quando precisavam de cowboys ou soldados. Isso fez com que seu nome fosse frequentemente mencionado, e o nome Sam Elliott começou a se tornar reconhecido. Sua primeira grande oportunidade surgiu com o telefilme I Will Fight No More Forever, onde interpretou Charles Wood, e no ano seguinte estrelou Lifeguard como um salva-vidas dividido entre a liberdade pessoal e as expectativas da sociedade. Embora esses filmes não tenham sido um sucesso estrondoso, trouxeram alguma atenção para Sam. Sua atuação chamou a atenção dos críticos. Um homem que não precisava de muitas palavras, mas que conseguia fazer o público sentir todas as emoções com um único olhar. Os anos 80 foram mais generosos com Sam. Depois de dedicar anos a papéis coadjuvantes, ele conseguiu um papel importante no filme Mask. No filme, ele interpretou Gar, o parceiro e porto seguro emocional de Rusty Dennis, interpretado por Cher, e o padrasto amoroso de Rocky, um menino com uma rara condição craniofacial. Este foi um papel mais desafiador para Sam, que havia passado muito tempo interpretando personagens estoicos, a ponto de os críticos começarem a insinuar que esse era o seu único talento. Sam não estava disposto a deixar que estereotipassem sua carreira. Então, nos bastidores, ele trabalhou para construir uma conexão emocional com seus colegas de elenco fora das câmeras. Ele trabalhou com o ator mirim Eric Stoltz para criar uma dinâmica natural entre pai e filho em frente às câmeras. Esse trabalho foi bem recompensado quando o filme foi lançado, e os críticos tiveram que admitir que esse foi o ponto de virada na carreira de Sam. Ele agora era um ator versátil com profunda capacidade emocional. Essa revelação abriu mais oportunidades para Sam, que permaneceu bastante seletivo,
sempre em busca de personagens com peso e complexidade. O impressionante em Sam era sua recusa em abandonar o arquétipo do homem viril que lhe havia dado espaço na indústria. E quando Roadhouse estreou em 1989, os fãs ficaram encantados. Os anos 90 marcaram o retorno de Sam aos filmes de faroeste, um retorno muito apreciado pelos fãs e que, aos olhos deles, consolidou sua reputação como um ícone do gênero. Essa conclusão, aliás, não foi precipitada. Ele produziu e estrelou o filme Connor, adaptado do romance de Louise L'Amour. Sua interpretação do personagem Con Connor lhe rendeu indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. Sam continuou sua carreira atuando em 2 épicos históricos, Gettysburg e Tombstone, ambos aclamados pela crítica. Em seguida, estrelou em Buffalo Girls, o que lhe deu outra oportunidade de interpretar um ícone do faroeste, Wild Bill Hickok. Esse papel lhe rendeu indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. A cereja do bolo de uma década de 90 muito bem sucedida para Sam foi um pequeno papel como o estranho em The Big Lebowski. Sam apareceu em apenas algumas cenas como um narrador misterioso com uma voz profunda e calorosa. O papel se tornou um ícone do cinema americano e, sem dúvida, a influência cultural mais duradoura de Sam. Sua atuação como o estranho se tornou tão atemporal que, décadas após o lançamento do filme, ainda é referenciada com reverência. Todo o seu trabalho em filmes de faroeste valeu a pena, com amplo reconhecimento no gênero. Em 2007, o National Cowboy and Western Heritage Museum o incluiu em seu hall da fama dos grandes artistas do gênero. Em 2017, as novas gerações que já conheciam a lenda de Sam Elliott foram presenteadas com uma grata surpresa quando ele interpretou um ator de faroeste veterano confrontando doenças, arrependimentos e o declínio de seu próprio legado no filme quase autobiográfico The Hero. Sam chegou a admitir que muitas das cenas emocionantes do filme eram basicamente ele interpretando a si mesmo. Essa confissão deu aos fãs uma pequena ideia da tristeza profunda que Sam estava enfrentando. Sem que ele soubesse, aos 73 anos, sua carreira havia ressurgido. Um ano depois, ele estava no remake do clássico Nasce uma Estrela, ao lado de Lady Gaga e Bradley Cooper. Sam, então com 74 anos, interpretou Bobby Maine, o irmão mais velho do personagem de Cooper, dividido entre o amor e a impotência diante do irmão autodestrutivo. Sam dedicou uma vida inteira de experiência às suas cenas, a ponto de a dor gélida que retratou também envolver os fãs. As redes sociais explodiram exigindo que Sam fosse reconhecido por uma atuação tão incrível. O papel acabou lhe rendendo sua única indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Isso também deu mais visibilidade ao projeto paralelo em que ele trabalhava com Aon Kushner, uma série de TV chamada The Ranch. O público mais jovem se apressou para ser o primeiro a assistir e comentar sobre sua atuação fantástica. Em 2021, ele participou da minissérie de faroeste 1883, que lhe rendeu ainda mais elogios e um prêmio do Screen Actors Guild de melhor ator em minissérie. Fora da atuação, você poderia jurar que às vezes ouve a voz de Sam na sua cabeça. E não estaria longe da verdade, porque sua voz inconfundível está praticamente em todos os lugares. De comerciais a grandes documentários, Sam provavelmente faz metade das locuções do país. Se você disser que isso se deve ao seu timbre de voz único, você estará certo. Mas Sam provou à indústria ser um homem íntegro e livre de controvérsias, apesar de ter passado mais de 5 décadas em Hollywood, algo que muitas pessoas diriam ser impossível. Como Sam conseguiu isso foi revelado em uma entrevista, onde ele explicou francamente que não escapou do lado sombrio de Hollywood. Ele expôs o que chamou de encontros do sofá. Essa descrição informal se referia a como pessoas influentes exigiam favores sexuais em troca de papéis de atuação. Sam admitiu que foi abordado, mas que jamais se rebaixaria a tal ponto, mesmo que isso significasse perder oportunidades de ascender na carreira. A pergunta que o atormentava era: o que restaria de mim depois de ter trocado toda a minha dignidade pela fama? Quando o movimento Me Too ganhou força, ele manifestou seu apoio, dizendo que entendia o sofrimento de muitos de seus colegas e a importância de ouvir as vozes das vítimas, e que ser pai o ajudava a se manter forte. Após ele e Catherine Ross
reatarem o namoro, ela já havia se casado 4 vezes. Seus ex-maridos foram Joel Fabiani, John Marion, Conrad Hall e Gaetano Lee. O único motivo pelo qual os nomes desses ex-cônjuges ainda são mencionados é que, juntos, os casamentos duraram menos de 5 anos. Quando Sam caminhou até o altar com ela, tornando-se seu 5º marido, ela se tornou sua primeira e única esposa. O casamento já dura 4 décadas e é um dos mais longos de Hollywood. A bênção dessa união é a filha deles, Cleo Rose Elliott, que, ao contrário dos pais atores, decidiu seguir carreira na música, algo que parece ter sido apoiado por eles. No entanto, Sam e Ross também enfrentaram seus próprios desafios como pais. Em certo momento, a filha adotou um estilo de vida mais livre e descontraído, o que levou a um desgaste na relação entre ela e a mãe. E em uma reviravolta chocante, esse período conturbado culminou em um incidente chocante. Segundo documentos judiciais apresentados por Ross, Cleo tornou-se cada vez mais instável, frequentemente proferindo insultos verbais e fazendo ameaças. No dia do incidente, ela impediu a mãe de sair de casa, chutou uma porta e, de repente, esfaqueou Ross na mão com uma tesoura. Embora o ferimento não fosse fatal, Ross sentiu que sua segurança estava em sério risco e imediatamente entrou com um pedido de medida protetiva. A mídia logo foi alertada sobre o caso chocante, o que era a última coisa que Sam desejava. O assunto familiar era uma questão privada e deveria ser resolvido internamente. A mídia entrou em frenesi porque se tratava de Sam Elliott, o senhor composto e reservado. Sam não caiu na armadilha e manteve-se fiel à sua natureza estoica. Ele optou por proteger sua família, permanecendo em silêncio e sem emitir qualquer declaração pública. Eventualmente, ele lidou com a questão em particular. Cleo pediu desculpas e Ross retirou a ordem de restrição. O relacionamento entre mãe e filha logo melhorou e tudo foi praticamente perdoado e esquecido. Outro assunto que Sam queria esquecer foi quando, inesperadamente, tornou-se alvo de um boato falso sobre sua morte. Em 2023, as redes sociais, principalmente o YouTube, foram inundadas por vídeos sensacionalistas alegando que ele havia morrido aos 79 anos. Logo, as pessoas começaram a enviar inúmeras mensagens de condolências. No entanto, Sam não fez nenhum esforço para desmentir publicamente o boato. Então, em 2025, Sam, aos 81 anos e vivo, assumiu um papel importante na série de TV Landman, de Taylor Sheridan, como o pai do personagem de Billy Bob Thornton, um papel elogiado pela crítica por sua profundidade, com a dedicação de Sam ao set, sendo notada por seus colegas de elenco. Sam acumulou um patrimônio líquido estimado em 20 milhões de dólares americanos graças à sua carreira de ator e dubladores. Nada mal para o filho de um caçador de predadores e uma professora de educação física. Com sua fortuna, ele e sua esposa moram em uma casa à beira-mar em Malibu. Eles também possuem uma propriedade no Vale Willilt, no Oregon. Após a morte de sua mãe, em 2011, aos 96 anos, Sam também herdou a casa onde passou a infância, no nordeste de Portland. Fora das telas, Sam vive segundo o código de conduta dos cowboys em todos os aspectos de sua vida. E nada realmente mudou. Ele só está um pouco mais rico. E Sam sabe que seu pai estaria muito orgulhoso.